Olá, meu nome é Edson Alves, sou professor de História. A gente está aqui hoje para falar de Revolução Industrial. Você que tem me acompanhado já percebeu que eu gosto um pouco do Batman, Provavelmente é o quinto encontro com a camisa do Batman. Então eu estou parecendo um personagem de cartoon, mas é porque eu gosto mesmo. Então assim, já vai se acostumar com isso. Está sempre com uma camisa meio nerd. Bom, vamos ao que interessa, A gente está aqui no programa. Que história é essa? Então, que história é essa de Revolução Industrial? O que foi a Revolução Industrial? Geralmente, o aluno, quando vai falar de Revolução Industrial, ele tenta resumir e falar assim: foi a Revolução das Máquinas, professor. Não, a Revolução Industrial não é a Revolução das Máquinas. No sentido cinematográfico, a Revolução das Máquinas é Matrix e Exterminador do Futuro. É aquela história de que a máquina vem para te matar, te perseguir, etc. Não é o caso da Revolução Industrial. Na verdade, a Revolução Industrial é um processo de mecanização da produção. A humanidade, ao longo da sua história, na verdade, vai desenvolver três formas básicas de produzir algo. Ou melhor, transformar uma matéria-prima em artigo ou produto. O artesanato, onde o cara usa basicamente a habilidade, as mãos e algumas ferramentas bem rudimentares. A manufatura, onde você já tem um processo um pouco mais sofisticado de produção, divisão do trabalho, etc., mas ainda usando máquinas e equipamentos ainda pouco desenvolvidos. E a maquinofatura, aí o bicho vai pegar. Quando a máquina a vapor surge, muda tudo no mundo. Então assim, você tem que pensar da seguinte maneira: hoje você vive na idade contemporânea, você está em 2015, você tem iPhone, você tem smartphone, você tem internet, TVs 4K, TV LED, todo esse aparato tecnológico de comunicação, audiovisual, etc. Isso começa lá no século XVIII com a Revolução Industrial. O processo de mecanização da produção faz com que a produção se acelere muito, e assim, é necessário nesse sentido, para que você consuma, sempre te apresentar uma novidade. Pode ser uma câmera para filmar, pode ser um novo celular, pode ser um novo aparelho de TV ou qualquer equipamento eletrônico. A atividade industrial começou a se associar muito à atividade tecnológica, exatamente em função de uma necessidade de consumo. Então vamos pontuar bem agora. A Revolução Industrial, o que a gente chama de Revolução Industrial, começou no século XVIII, com o surgimento da primeira máquina a vapor, criada por um cara chamado James Watt. Então, em 1760 surge a primeira máquina a vapor na Inglaterra. Quando essa primeira máquina a vapor ela surge, ela começa então a substituir a manufatura. A manufatura então vai dando lugar à maquinofatura e aí ferrou tudo. Quer dizer, ferrou tudo entre aspas, mas ferra tudo no sentido da questão do trabalho. Antes, o homem era extremamente importante no processo produtivo, porque ele tinha habilidade e conhecimento de todas as etapas do processo produtivo. Quando surge a máquina passa a ser algo mais importante no processo produtivo. O homem é só um operador. Vamos pegar a semântica das coisas. Operário. Por que o trabalhador numa fábrica é chamado de operário? Porque ele opera a máquina. Antes, a máquina era dele. Então, a partir do século XVIII, ele está operando uma máquina que não pertence a ele. Ele é contratado para operar aquela máquina, etc., por uma pessoa que comprou todo o equipamento. Que é uma outra característica da Revolução Industrial, a separação ou a divisão entre capital e trabalho. Vamos voltar um pouquinho para o artesanato. No artesanato, o cara que produz, ele é dono das ferramentas, ele compra a matéria-prima, fabrica, produz e vende. Percebeu? Além de conhecer todas as etapas do processo produtivo, a relação capital-trabalho é íntima, porque ele compra a matéria-prima, a ferramenta é dele, ele fabrica, vende, o dinheiro é dele. Já na manufatura, você começa a ter esse distanciamento da relação capital-trabalho. Como é que a manufatura ela foi se desenvolvendo? Um empresário contrata artesãos para trabalhar num galpão, já promovendo a divisão do trabalho e exigindo desses trabalhadores uma certa produtividade. O cara produz, entrega a esse empresário e distribui no mercado e vende. A maquinofatura ela é só o quê? Um processo mais avançado nesse esquema
né, de fabricação ou transformação de matéria-prima em artigo. Agora, um artigo industrializado, né, produzido de forma muito mais mecânica. E aí, nesse sentido, esse trabalhador, para sobreviver, o que ele tem que fazer? Trocar a força de trabalho dele por um salário, que é um outro conceito desenvolvido em relação à Revolução Industrial. Então, no século XVIII, você percebe que há uma mudança social brutal. Duas classes sociais distintas surgem. O operariado, que alguns textos chamam de proletariado, e a burguesia industrial. Então, na concepção política, filosófica e até econômica, o mundo social se dividiria em dois. De um lado está o proletariado. Ah, mas por que ele é proletário? Porque ele só tem a família, ele não possui mais nada. E do outro lado tem a burguesia industrial, que é a classe que é dona dos meios de produção. As máquinas, por serem mais sofisticadas, elas se tornaram muito mais caras. O pobre trabalhador não tinha como comprar essa máquina. Como é que o cara vai pagar o aluguel? Como é que ele vai comprar comida? Como é que ele vai sustentar a família? Se ele não é dono das máquinas, ele tem que vender a força de trabalho. Aí surge esse proletariado, né, e o operariado em si. Bom, uma outra coisa relacionada à Revolução Industrial que é importante para concursos é aquela ideia de que assim, a Revolução Industrial torna o mundo mais urbano. A sociedade, né, eu estou pensando na Europa, onde surge a Revolução Industrial, era essencialmente rural. Com o desenvolvimento da atividade industrial, a população do campo vai migrando para a cidade, o famoso êxodo rural. Esse camponês que vai para a cidade, ele se torna um operário nessa fábrica. O centro urbano vai crescendo, as fábricas vão se instalando no perímetro urbano, então cresce a população urbana. Outra consequência da Revolução Industrial, poluição. A partir do momento em que o número de fábricas vai crescer em determinadas cidades europeias, aumenta a poluição dos rios, aumenta a poluição no ar, né? Aumenta também a questão da exploração dos recursos naturais. A mentalidade no século XVIII em relação ao meio ambiente e aos próprios recursos naturais é que eles seriam infinitos. E hoje você sabe que não é bem assim, né? Por isso que a gente sofre aí com o aquecimento global e outros problemas relacionados ao clima e à própria poluição do ar. Mas no século XVIII, a mentalidade capitalista, que é uma mentalidade de lucro, entende que os recursos naturais são infinitos, então vamos explorar a natureza. Outra característica da Revolução Industrial, já que estou falando de exploração, são os baixos salários da classe operária, a exploração do trabalho infantil, a exploração do trabalho feminino e, principalmente, a formação dos bairros ou dos guetos operários. O trabalhador do século XVIII e do século XIX, ele recebe muito pouco, ele ganha muito mal. Então, na verdade, tem que trabalhar o pai, a mãe e os filhos. Aquele papo da prole, né? Então, a Revolução Industrial, ela vai trazer benefícios? Óbvio que vai. Desenvolvimento tecnológico, novos produtos, infinidade de novidades. Porém, ela também tem um lado cruel. Então, as questões de concurso gostam muito de explorar esse lado cruel da Revolução Industrial, que é o lado social. Aí só vou me repetir, ó, longas jornadas de trabalho, péssimas condições de vida, de alimentação, insalubridade nos locais de emprego. Quando você pensa em Revolução Industrial, a tua tendência é ver aquela imagem que passa assim em noticiários de TV ou reportagens, daquela fábrica toda mecanizada, o produto passando naquela esteira, você nem vê contato humano. E tudo bem racionalizado no sentido produtivo. Não era assim. Na primeira Revolução Industrial e até na segunda, o processo produtivo é caótico. Primeiro, o operário, ele é uma mão de obra desqualificada, ele é analfabeto no geral, e a produção não se dá com muito rigor ou primor técnico. O que o patrão pensa? Eu quero que o cara trabalhe muito, né, e ganhe pouco. Então não se faz muita exigência em relação a uma qualificação. E o processo ele não é muito bem definido no sentido lógico e racional. Isso vai mudar a partir do Taylorismo e do Fordismo entre o final do século XIX e o início do século XX. A gente está falando da primeira Revolução Industrial, né, que começou na Inglaterra, lembra disso? Então, por que começa na Inglaterra? É um outro questionamento que é comum em provas. Começa na Inglaterra porque a Inglaterra, durante o século XVI, XVII, vai acumular muito capital em função do mercantilismo, em função da venda de manufaturas. Então, assim, na verdade, a Revolução Industrial ela representou uma transição entre a manufatura e a maquinofatura, mas tem que ter dinheiro para comprar essa máquina, para inventar essa máquina. E esse dinheiro sai exatamente desse acúmulo de capitais. Por outro lado, o Estado britânico era um Estado liberal, que começou a incentivar a atividade industrial.
Como eu, o Estado, posso incentivar uma atividade industrial? Eu posso te emprestar dinheiro para fundar uma fábrica, para comprar as máquinas, para contratar o pessoal. Então isso acontecia, o Banco da Inglaterra financiava. Lembra que eu falei do êxodo rural? Um processo de mecanização no campo, máquinas para semear, máquinas para colher, né? Então, o que acontece? É um aumento da produtividade na agricultura e, ao mesmo tempo, a diminuição da necessidade do camponês, da mão de obra. Então, os fazendeiros, os grandes proprietários, eles vão dispensando essa mão de obra e vai para a cidade. Muita gente saindo do campo, indo para a cidade. Mão de obra barata, está sobrando mão de obra, né? Então, a mão de obra pouco qualificada e muito barata. Outra coisa que contribui para o pioneirismo britânico na Revolução Industrial é o fato de que eles tinham assim, fonte de energia para movimentar essas máquinas. Lembra que eu falei para vocês? As primeiras máquinas eram movidas a quê? A vapor. E esse vapor saía de onde? Da queima do carvão. A Inglaterra estava assim, ó, de mina de carvão. Algumas cidades inglesas, elas eram famosas exatamente pela existência dessas minas. Então, o que vai movimentar essas máquinas no século XVIII e até no século XIX é o carvão. Não falei para vocês qual foi o primeiro setor industrial a se mecanizar, né? Na Inglaterra vai ser a indústria de tecidos. Então o setor têxtil é o primeiro a utilizar máquinas movidas a vapor. E aí, nesse sentido, o campo, a atividade no campo passa a estar associada à criação de ovelhas. Cercamento dos campos, os fazendeiros cercando, fazendo aquele cercadinho, botando ali a ovelha para pastar. Essa ovelha, ela vai servir, né, a matéria-prima para essa indústria, a lã. Por outro lado, a Inglaterra tem uma colônia, né, que eles chamam de Nova Inglaterra, 13 colônias aqui na América do Norte. Então, durante muito tempo, as colônias do Sul vão cultivar algodão, que vai ser vendido, vai ser exportado para as fábricas de tecido na Inglaterra. Então, percebeu? Ó, mão de obra barata, apoio do governo, o cercamento dos campos, que expulsa, né, essa população para a cidade, população que vai trabalhar por baixos salários, fonte de energia, carvão, né, e fonte de matéria-prima, né, lã e algodão. Então isso tudo vai fazer com que a Inglaterra seja pioneira na Revolução Industrial. Bom, outra característica do processo industrial britânico vai ser o fato de que nessa primeira fase, na fase do século XVIII, o capitalismo está no seu momento concorrencial. Ou seja, quem tem condição abre sua fábrica e passa a concorrer, passa nesse sentido a vender mercadoria. Quem vende mais, melhor e mais barato consegue acumular mais capitais. Nesse sentido acaba dominando o mercado. Mas no século XVIII ainda prevalece a questão da concorrência. Outra característica das fábricas inglesas no século XIX é que elas têm assim, um perfil familiar. É o que os livros chamam de indústria familiar. O que é uma indústria familiar? No processo histórico é aquela indústria que teu pai criou lá na Inglaterra, você enquanto filho trabalhou junto com ele ali, e o capital que vai sendo gerado pela venda das mercadorias vai fazendo você ampliar a fábrica, abrir outra fábrica numa outra cidade, na Inglaterra mesmo, entendeu? Então, a indústria familiar é aquela indústria que é formada por um núcleo, né, de donos ou sócios conhecidos, e o desenvolvimento e ampliação dessa fábrica se dá por conta desse mesmo capital gerado pela fábrica, pelo sucesso da fábrica. Bom, então assim, quando você pensar em Revolução Industrial, você tem que pensar que ela também alterou muita coisa na sociedade. Relações familiares, por exemplo. Lembra do que eu falei no início da aula? A maior parte da população vivia no campo. Então, o cara saia para trabalhar quando o sol estava se levantando, ia para a área da colheita, outra parte do dia ele ia ordenhar a vaca, ou criar algum animal, consertar o celeiro. Quando o sol estava se pondo, ele voltava para casa. Então, assim, as famílias estavam muito mais próximas. E até as crianças trabalhavam nessa atividade, aprendendo, né, assim, como cuidar ali do campo e das atividades rurais. Mas a família era muito mais próxima, né? Já quando ocorre esse fenômeno da industrialização, as relações familiares se alteram, porque o pai tem que sair muito cedo e voltar muito tarde. Inclusive, essas crianças passam a ser também exploradas no espaço fabril, né? Trabalhando de 10 a 12 horas. As mulheres também muito exploradas. Então, muda as relações familiares, muda a relação do homem com o tempo, né? Nas zonas rurais, a relação com o tempo é uma relação marcada pela própria natureza. O sol está se levantando, vou sair para trabalhar, o sol está se pondo, né? Vou voltar para casa. Já na cidade não, na cidade o teu tempo ele é marcado pelo relógio. E essa marcação dos minutos, segundos, da hora e etc., são marcados também pelo processo produtivo.
né? Lembra daquela máxima, né, do capitalismo, né? Time is money, time is money, tempo é dinheiro. Então, assim, esse tempo é dinheiro está inserido na questão da produção. Quanto mais tempo eu levo para produzir, menos dinheiro eu ganho. Quanto mais eu produzo num curto espaço de tempo, maior vai ser a minha acumulação. Aí isso acaba, né, se refletindo em características da sociedade contemporânea, né? A gente está sempre correndo atrás do tempo. A gente não quer desperdiçar tempo, porque dentro dessa lógica ou dessa ideologia do sistema capitalista, se tempo é dinheiro, o que eu não posso fazer é perder tempo. Tá? Então, assim, a Revolução Industrial, ela não só altera o processo produtivo, ela também altera as relações sociais, as relações econômicas, as relações políticas. Por que a gente vive hoje no Estado neoliberal, Estado que não intervém na economia? Exatamente porque se entende que o mercado tem que estar livre para investir de uma maneira ou de outra sem maior intervenção do Estado. Por que a sociedade hoje tem uma característica, principalmente as sociedades urbanas, tem uma característica mais competitiva, mais individualista, porque por conta da questão industrial, você tem que disputar o mercado, você tem que ser sempre o melhor, tem que sempre ser mais eficiente do que o outro para garantir sempre o teu espaço dentro do teu escritório, dentro da tua firma ou na tua fábrica. Então, essas coisas são muito hoje exploradas em questões de vestibular, né? A relação, né, da processo industrial com as transformações sociais, né, pelas quais ela vai ser responsável. Então tem que se ligar nisso. Bom, a gente fica por aqui. Essa foi uma aula sobre a primeira Revolução Industrial, né, a primeira parte, né, de uma aula sobre a Revolução Industrial. A gente vai pegar outros aspectos da Revolução Industrial em outros vídeos. Meu nome é Edson Alves, tá? Estou contigo aqui no meu canal. Dá uma curtida aí, compartilha, né, sempre nesse programa. Que história é essa?